Essa mensagem foi a conclusão de uma série que nós fizemos lá em Porto Alegre, chamada Vida Abundante. Abundante é aquilo que transborda, é aquilo que não é só de manutenção, sabe? Bolsa escola, bolsa aquilo, algo limitado, algo pequeno, uma ajuda emergencial. Claro que tudo isso é bom, o governo termina abençoando pessoas, mas nós não somos de só manutenção, nós somos da abundância. Abundância é aquilo que vem para nós, é suficiente e transborda para que a gente possa abençoar outros. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Abundância não é o que desperdiça, é o que sobra para abençoar e enriquecer outros. Então aquela série foi a abundância física na área de saúde, na área de bem-estar, tá certo? Foi a primeira abundância espiritual na área de relacionamento com Deus, de vida de oração. Tem gente que tem uma vida de oração só de manutenção. Ora um pouquinho para não cair em tentação. Ora um pouquinho para o inimigo fugir. Ora um pouquinho para chegar comida. Mas tem que orar e que abunde. Jesus falou: nem uma hora vocês puderam. Então, ora, lê a palavra. Leu 3 minutos, deu sono. Eu leio tudo. A rede social lê, que é uma beleza. Quando lê a Bíblia, dá sono. Então é isso que ele quer. Abundância é ler o capítulo inteiro e ainda entender tudo que está lá. Então, a vida espiritual em abundância. Relacional em abundância foi a terceira. Relacionamentos, amizades, parceria, relacionamento bom consigo mesmo, com o outro e com Deus. Então, foi isso. Aí fechamos com a abundância financeira. Quando a abundância financeira, nós não estamos falando daquelas ideias, tá? Nada contra nenhum grupo, mas não estamos falando de fogueira santa, nem tem gente que acredita que Deus abençoa assim. Então, eu quero dinheiro na minha conta. Aí tem uma velhinha que vai fazer uma transferência, aí Deus faz ela errar a conta e cai na sua. E aí, coitada, ficou lá sem dinheiro e ainda ficou devendo. Deus não faz isso, Deus não faz mágica. Deus não faz suborno, Deus trabalha por princípios e valores, tá certo? Então, a vida financeira na Bíblia é um dos temas mais falados, mais ensinados. Depois da salvação, o tema mais trabalhado na Bíblia é dinheiro, finanças. As parábolas de Jesus, quase todas elas, 90%, tem a ver com dinheiro, crescimento, prosperidade, retorno como princípio, né? Tá certo? Então, nós fizemos algo hoje aqui. Nós não fizemos uma oferta ainda. Nós vamos começar diferente. Vamos dar dinheiro para você. Tem uma turma aqui que vai entregar para cada um de vocês, tá? Um dinheiro aí. Uma moeda. Vamos entregando agora. Pode entregar. Levanta a mão, todo mundo. Ninguém vai ficar sem receber. Todo mundo vai receber um dinheirinho aí hoje. Aleluia. Todo mundo. Tem um irmão que não recebeu aqui. Recebeu? A mão aqui dele, gente. Aleluia. Todos receberam? Quem não recebeu? Muito bem. Pegue a sua moeda agora, dê uma olhadinha. Levante ela bem na frente dos seus olhos e dê uma olhada. Dê uma giradinha. Quando foram para Jesus perguntando: será correto dar dinheiro para César, para o imperador? Aí era uma pegadinha. Ou é correto contribuir só para o reino de Deus? Aí Jesus bem sabiamente falou: façam o seguinte, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Dê uma olhadinha. A gente fala cara ou coroa, né? Dê uma olhadinha. O que é a cara? É uma carinha de uma pessoa, que eu não sei quem é que está na sua, algum personagem da história do Brasil normalmente. Então, esse lado da cara é o lado humano. Tá certo? É o lado humano, digamos assim, do dinheiro. O dinheiro tem duas faces. Tem um filme antigo, policial, que diz assim, de tribunal, o espelho tem duas faces. Mas agora não, agora assim, o dinheiro tem duas faces, duas caras. Essa carinha que tem o desenho de um homem, de uma pessoa, é a face humana, é a face César. É pagar imposto,
tá certo? Pagar IPTU, pagar a conta de luz, pagar IPVA, fazer as atividades diárias do dia a dia que nós precisamos para nos manter, pagar o imposto, a água, conta de luz, de água, internet. Todo esse lado humano, apesar de ser para nosso bem, tem a ver com esse lado de cuidar, imposto de renda. Tudo isso tem a ver com o lado César, o lado governo. Tem gente que fala, não, eu não dou dinheiro para o governo. Eu sou empresário, eu dou um jeitinho, eu dou oferta e dízimo para Deus. Mas para o governo eu não dou. Aí eles só negam uma coisa, esconde outra. Está errado. Está errado, porque Jesus falou que tem que dar a César o que é de César. A quem imposto, imposto. A quem tributo, tributo. A quem honra humana, sim. Desse lado tem que ser feito. Aí tem o outro lado, que tem o número. Esse lado, digamos que é o lado bom, divino. Bom também, todos são bons. Por quê? Porque nós precisamos honrar a Deus com nossos dízimos, ofertas, contribuição, generosidade, abençoar para o trabalho, ação social, para os pobres. Quando você compra uma cesta básica, quando você compra 1 quilo de alimento para a marcha do amor, você está exercendo o lado de Deus, dando a Deus aquilo que é de Deus. Dízimos, ofertas, primícias, contribuição para os pobres tem a ver com esse lado. O dinheiro em si, ele não é bom e ele não é mau. Uma faca de cozinha, ela não pode, é má ou é boa? Depende. Um açougueiro pode pegar uma faca e matar alguém. Pode dar uma brigar lá no açougue, lá no mercado, e ferir uma pessoa. Uma pessoa desatenta pode cortar o próprio dedo, porque não sabe usar bem a faca. Dá um talho na mão e sai sangue lá. A faca foi ruim? Não, ele foi imperícia de quem usou. E no caso de matar alguém, foi intenção maldosa e errada de ferir alguém. Mas uma pessoa está se afogando, um animal está preso lá, uma faca corta uma corda e livra o animal. Uma faca abre um peixe. Nós fizemos lá, já veio cortado, né? Uma faca, ela corta carne, frango, churrasco. Uma faca tem muita utilidade. A quem usa, como usa e para que usa, faz a diferença. O dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro pode usar para prostituição, para o jogo, para beber até cair, para subornar alguém, para dar propina, para enganar, sonegar. O dinheiro tem, toda a maldade do mundo tem a ver com o dinheiro. Mas o reino de Deus, missões também, as ações médicas, ação social pelo mundo, Médicos Sem Fronteira e tanta coisa tem a ver com o dinheiro. O dinheiro faz muita coisa boa, dependendo da intenção e do coração de quem o utiliza. Glória a Deus que nós aqui, todos nós, somos daqueles que usam o dinheiro com sabedoria. Tá certo? Provérbios 11, 18. O ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Não coloque a moedinha muito no fundo do bolso, não, tá? Que nós vamos fazer um negócio mais tarde com ela. Esse dinheiro, gente, não era nem meu, nem do Otto, sabe? Era do Enzo. Foi uma luta para ele emprestar. Foi! Era do Enzo. Eu lembrei do pastor Melvin, pai do pastor Eibe, que ele foi para Parintins com o pastor Risonilson, um pastor muito engraçado nosso. E aí chegaram na casa de uma senhora, e a senhorinha bem pobre, não tinha. Ele falou, a senhora já comeu hoje? Aí ela disse, não. A senhora tem como comprar comida hoje? Não, moço. Aí ele pastor Melvin, o senhor tem R$50 por aí? Ele falou, tenho. Me passe aí. Falou, senhora, está aqui para você comprar comida para a sua família hoje, vai ser uma bênção. E Deus lhe abençoe. Aí chegou lá fora, pastor Melvin falou, irmão Risonilson, é muito bom, né? Fazer caridade com o dinheiro dos outros. Nós estamos fazendo isso aqui para vocês com o dinheiro do Enzo. Depois o pai resolve com ele. Muito bem. Então, queridos, quais são os hábitos recomendados para uma vida financeira saudável? De novo, não é mágica, não é jogo do bicho. Tem gente que quer enricar facilmente. É jogo do bicho, é lotérica, é mágica, é pula-pula, é topa tudo nessas loterias estaduais. Tem gente que apela para isso. Deus trabalha por princípios e por valores. Qual é o primeiro hábito que uma pessoa que vai prosperar financeiramente, ela desenvolve? Primeiro, lembrar que Deus é a minha fonte.
Deus é a fonte das riquezas. Ele colocou o homem no jardim e falou: trabalhe, cuide, prospere, cresça. Então, Deuteronômio 8,18. Na lei de Moisés, ele disse: pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos seus pais, como você hoje vê. É Ele quem te dá força para adquirir riquezas. Deus não é contra. Tem gente que diz que Deus é contra os ricos. Pobrezinho vai para o céu. Rico é avarento para o inferno. Não, tem pobre orgulhoso e tem rico generoso. Então não é questão de ser pobre ou rico. A questão é o coração e a atitude, num ou no outro, que faz diferença para com Deus. A Bíblia diz que Abraão era rico, riquíssimo, e homem segundo o coração de Deus, amigo de Deus, tá? Então lembrar que Deus é a minha fonte, é Deus quem dá força para adquirir riqueza. Só que tem gente que tem força e não usa, tá certo? A próxima coisa, ganhar o dinheiro honestamente. Porque tem gente que não ganha honestamente, tem gente que ganha em prejuízo do outro. Provérbios 15, 27. Quem é ávido por lucro desonesto, arruína a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Honestidade faz grande diferença na vida de um cristão que ama a Deus nessa área do dinheiro. Provérbios 16, 11. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Eu, quando criança, antigamente a balança era uma coisa assim, tinha uns pezinhos, um prato, né? E aí o sujeito colocava 900 gramas. Tirava de lá, levava a balança de verdade, era 900, 850, roubando a balança. Então, já no tempo bíblico, em Provérbios, já acontecia isso. Pessoas roubavam na balança. O sujeito pagou 1 quilo e levou 900 gramas. Quem fazia isso era uma abominação a Deus, porque estava enriquecendo em favor do outro, com lucro desonesto. Hoje, a balança enganosa não é somente aquela filizola antiga que tem um pratinho. Balança enganosa é toda medida e todo peso que não é justo. Provérbios 28, 8. Quem aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece dos pobres. Em algum momento, Deus faz com que o que é correto prevaleça. 13, 11. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui. Mas quem ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Aquele que aumenta com facilidade, o que é isso? É uma coisa que não foi bem ganha, é uma coisa que foi adquirida meio nebulosamente. Então, mas o trabalho é algo que diante de Deus tem recompensa, honra e valor forte. 21, 5. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Pressa de ganhar, pressa de gastar. Então, é fundamental ter esse zelo e o cuidado e ser planejado. Muito bem, 3. Honrar a Deus, outro princípio, em primeiro lugar. Queria contar uma história para você. Honrar a Deus em primeiro lugar. Eu gosto muito dessa historinha, de vez em quando eu conto por aí. Diz que tem um rei num local, um rei muito sábio e generoso. E esse rei gostava de andar na cidade, nas vilas, conhecer os seus súditos. E tinha um mendigo num local que ele ficava na beira da estrada, perto de uma muita plantação de arroz, muitos campos. Então, tudo ali era arroz. Então, o mendigo entendeu que durante a colheita, ele podia ficar na beira da estrada, as carroças vinham para os moinhos levando arroz para descaroçar, ele ficava pedindo arroz. Então, ele dava uma cuia de arroz, outra cuia de arroz lá. No final do dia, ele tinha um saco inteiro cheio de arroz. Ele ia, debulhava e ele vendia e sobrevivia do arroz. E aí, nesse dia, ele viu que vinha uma carruagem lá com 4 cavalos, tudo dourado. Ele falou, é o rei, é agora que eu ganho um negócio diferente, não é só arroz. Preparou, fez uma carinha bem triste, de pidão, né? Aí ele chegou lá, o rei veio, foi parando e falou,
Para, rei. Aí o rei freou lá, parou. Aí ele preparou. É agora que eu ganho. Aí o rei chegou lá perto e falou: você tem arroz nesse saco? Ele falou: sim, só arroz. O rei falou: você pode, por favor, me dar um pouco do seu arroz? Ele falou: cara de pau, pensou. Que coisa, eu pensei que eu ia ganhar. O cara é rico, é o rei, tem tudo, está pedindo o meu arroz. Ele falou: como é mesmo, majestade? Não, eu quero que você me dê um pouco do seu arroz. Ele falou: não acredito. Colocou a mão lá, pegou uns 10 caroços assim. Falou: como é que pode? Aí deu os 10 caroços para o rei. Aí o rei falou: obrigado. Aí o rei vai lá, pega o arroz de volta, pega a mão dele, põe o arroz de volta e fecha. Aí falou: até logo, tudo de bom. Quando o rei monta e começa a andar, ele abre a mão, tinha 10 pedrinhas de ouro. Eu falei: o quê? Rei, volta, rei, espere, pegue mais arroz, leve o saco todo, Era tarde. O rei falou: outro dia. E foi embora. Ele falou: como eu fui tão burro? Ele poderia ter entregado tanto arroz, né? Sabe, muitas vezes, Deus não quer o nosso arroz. O que Deus quer é a nossa atitude de resposta. Ele podia ter um saco inteiro de ouro, se ele tivesse um coração correto, né? Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de quê? De toda a sua renda. Eu conheço gente que tem 2 empregos, 3 às vezes. Ele dá de um, mas ele não dá do outro. Então ele está honrando com parte da renda e não de toda a sua renda. Porque Deus ele não fica devendo a ninguém. Quando você honra, diz lá que se encherão completamente os seus celeiros. Então o que é a primícia? É só a primeira parte. É o primeiro punhado de arroz. E aí, ele não precisa, se ele tivesse dado um punhado de verdade, talvez o rei ia mudar o saco inteiro. Mas ele deu contado com pena. Eu não estou falando só de dinheiro, entendeu? Eu estou falando de atitude, de coração, mais do que a moedinha que é metal. Muito mais do que isso. Então, Deus é um Deus de valores e princípios. Honrar a Deus em primeiro lugar. Primícias nós fazemos todo ano. Eu não sei, vocês talvez já tiveram um ano? Ainda não. Nós fazemos todos os anos como um hábito. A primeira oferta do ano, em 31 de janeiro, na primeira semana do ano, a gente prepara uma oferta diferente, especial. Oi? 31 de dezembro, quando não tem culto, ou quando a gente faz na primeira semana, em seguida, mas a gente faz como uma oferta, como uma atitude de amor, uma semente, algo que vai determinar o ano. Isso é fundamental. Tem um irmão em Porto Alegre, que ele... lá em 2021, esse irmão, ele trabalha como patrão lá, ele trabalha como mestre de obras, ele não ganha um salário muito grande, ele tem uma vida razoável, e ele lutando já com 50 anos, muito fiel ao patrão, fiel a Deus. Daquele ano, ele decidiu dar uma primícia, assim, fora do comum. Não era só o dízimo, era algo que ele falou, não, pesou, mas ele fez com alegria. Ele e a esposa e a filha oraram e deram um valor abençoado de primícias. No dia 31, no dia 5 de janeiro, nem terminou a semana. Pastor, sabe o que aconteceu? Meu patrão me chamou essa semana. Meu patrão tinha uma dívida para receber de uma pessoa que devia para ele. E o cara que devia devolveu com uma casa duplex, uma casa de 2 andares, um sobrado, né? De 4 quartos, de 15 metros de frente por 40 de fundo. Não precisa de reforma, claro. Uma casa que vale 200 mil. E aí, o que aconteceu? O patrão falou, vamos lá comigo olhar essa casa, porque eu recebi ontem. E aí, olharam a casa, falou, o que é que você acha que precisa nessa casa? Precisa fazer isso, hidráulica, precisa isso, mexer aqui, mas a casa está boa. O patrão falou, então, aqui, a chave é sua. Imagina, a casa é sua. Eles estão com essa casa lá, ainda estão reformando, mas até o final do ano, porque é lento, ele trabalha devagar para o patrão e faz à noite, mas ainda esse ano eles vão mudar.
Então é algo assim tremendo. Não passou 5 dias. Então é uma maneira como Deus honra quem honra a Deus. Deuteronômio 14, 23. E diante do Senhor, seu Deus, no lugar em que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome, vocês comerão os dízimos do cereal, do vinho, do azeite e os primogênitos das vacas e das ovelhas. Façam isso para que aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias. O princípio do dízimo, né? Malaquias 3:10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Sabe, o dízimo é algo fundamental no meio do povo de Deus. Os judeus são tidos como um povo durinho de mão, mas é verdade. Judeu, ele é um povo assim muito, pela história, perseguições, é um povo bem durinho de contribuir. Mas você sabia que as maiores fundações do mundo, em Nova York, em Israel, fundações são de judeus? Judeus, eles entenderam o princípio da generosidade, de dar para Deus nas sinagogas e dar como beneficência. Judeu dá uma média, o judeu ortodoxo, de 19%. Não porque eles são generosos, eles são inteligentes. Porque eles entenderam o princípio de que Deus abençoa de volta. E eles são prósperos. Entenderam que o investir no reino de Deus traz mais retorno do que qualquer fundo, qualquer tesouro direto, qualquer mercado de ações. Eles entendem isso. Então eles dão, não é porque são generosos, porque são inteligentes, porque sabem o retorno que vem da parte de Deus. Incrível isso. 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, que é o domingo, Paulo ensinava às suas igrejas, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Isso aqui era uma contribuição para os irmãos pobres da Judéia. E as igrejas da Galácia deram generosamente. Filipos era a igreja mais generosa que havia no ministério de Paulo. Corinto era uma igreja grande, enorme, rica. O povo tinha muita coisa, mas Paulo disse, eu trabalhei com as minhas mãos para não ser pesado a ninguém. Porque tem uns judaizantes, tem uma turma do contra lá que ficava fustigando Paulo. Paulo falou, sabe de uma coisa? Vou fazer tenda. Não dê não. E Filipos, que era uma igreja em outro lugar, uma cidade menor, onde Paulo começou a igreja na casa da Lídia, o carcereiro, essa igreja era generosa. Paulo foi trabalhar fazendo tendas. Quando os irmãos, Timóteo e Silas, vieram de Filipos, trouxeram tanto dinheiro, foi tanto pix, tanto cheque, que Paulo falou, agora eu deixei de fazer tenda. Eu estou sustentado por Filipos, para servir em Corinto, uma cidade maior e mais rica. Paulo tinha esse entendimento e esse coração. Então vamos aqui. Guardar dinheiro sabiamente é o 4º princípio. Guardar. Todo brasileiro não tem esse hábito de educação financeira. Deveria ter. Na Coreia, no Japão, em alguns países, desde criança, com 3, 4 ou 5 anos, as criancinhas aprendem na creche, na pré-escola, no ensino fundamental, os princípios de economizar, de guardar, de fazer reserva, de não gastar. Tem gente que gasta tudo que ganha, e tem gente que gasta mais do que ganha. E vive pendurado. É muito ruim isso. Nós, todos brasileiros, precisamos aprender mais e aplicar mais os princípios de guardar. O americano, lá a educação fundamental e secundária, high school, é tudo gratuito. Mas faculdade é tudo particular. E o menino, o jovem, mora na faculdade, ele não fica em casa. Literalmente mora na faculdade. Então, quando a criança nasce, até quando a mulher está grávida, eles começam a guardar dinheiro para a faculdade dos filhos. Para cada filho, uma poupança, um dinheiro que eles guardam, sacrificam. E quando o garoto tem 18 anos, tem não sei quantos $1.000 guardado para a faculdade. É incrível que eles têm esse processo de disciplina e de guardar. Fundamental isso. Provérbios 21, 20. Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente
para viver. Olhe para o seu vizinho e diga: você é sábio. Mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver. Ele não é guardar dinheiro debaixo do colchão aqui, não, tá certo? Nem o porquinho. O tesouro aqui é a sabedoria e a administração. 24, 27. Cuide dos teus negócios lá fora, apronte a lavoura no campo e depois edifique a sua casa, jovens, adultos. Edificar a casa aqui pode ser uma morada, um apartamento financiado, de preferência faça um consórcio e espere alguns anos para contemplar um conselho, porque o financiamento paga 2, 3 vezes na casa, mas até serve para quem não tem disciplina. Mas eu estou trabalhando, eu estou entrando nesse caminho de fazer consórcio, porque dá certo. O juro é menor e você não paga tanto desespero de juro. Mas é um princípio de sabedoria, tá certo? E depois edifique a sua casa. Cuide dos negócios, apronte a lavoura e edifique a casa. Eclesiastes 11:2. Reparta o que você tem com 7 e até mesmo com 8. Isso aqui não é desperdício, não é ser tolo, porque você não sabe que mal sobrevirá sobre a terra. Repartir com 7 e com 8 é a sabedoria de aplicar os seus bens, as suas sementes, em diferentes covas, em diferentes espaços de terreno, para que eles cresçam. Os chineses, dizem assim: você não guarda todos os seus ovos na mesma cesta. Você usa diferentes cestas. Isso quer dizer uma aplicação, um tipo de investimento, para que se um fura, você ainda tem o outro. Então não coloque todos os ovos na mesma cesta. É um princípio de sabedoria, porque se quebrar, vai ser um omelete só, mas também come e acaba, né? Galinha dos ovos de ouro. Mas vamos aqui, 13:11. A riqueza obtida, já falei, com facilidade, essa diminui. Mas quem a ajunta pelo trabalho, esse ao ver aumentar. Próximo princípio: generosidade é porta de entrada. Sabe, tem muita gente que aplica um princípio. Eu tenho fé que Deus é fiel. Quando ganha um presente, uma oferta, aleluia, glória a Deus, celebra. Sabe por quê? Porque eu orei, é porque Deus é fiel. Mas a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Tem gente que quer ter o dom de ganhar. E tem gente que ganha muita coisa, ganha presente, ganha roupa, ganha sapato. É lindo, porque crê, porque já é um resultado de Deus. Mas sabe, na Bíblia não existe o dom de ganhar, de receber, mas tem o dom de dar. Nos dons espirituais, é um dom, em Romanos, em Coríntios, dar é um dos dons bíblicos. É interessante. A doação. Eu conheço pessoas que têm o dom de dar, e não é qualquer um, mas eu conheço homens aqui no Brasil que doam 70%, 80% do que ganham. Sabe, pessoas que Deus confia tanto, porque sabe que aquela pessoa é generosa, a pessoa ganha 400 mil por mês, doa 300 mil. E quanto aí Deus vai dando mais. E a pessoa é fiel para dar para o reino de Deus, para dar para missões, para dar para a construção de igreja. Tem pessoas com esse dom, eu conheço alguns. Com esse dom. Eu conheço pessoas doando 2 milhões por mês. Não aqui no Brasil. Doando 2 milhões por mês. E Deus fazendo um milagre. É incrível como Deus honra quem tem esse dom e aplica, tá certo? Generosidade é um estilo de vida. Nós não damos porque Deus está precisando ou porque Deus é carente, mas porque Deus usa a nossa instrumentalidade para abençoar o seu próprio reino e abençoar outras pessoas. 2 Coríntios 9, 6 a 9. E isso eu afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também colherá. O que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante, lembra que é abundância financeira? Deus pode tornar abundante em você toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes, de novo, em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Nós chegamos em Porto Alegre em 2020, começamos a primeira célula.
Desde que nós temos só uma célula, nós contribuímos com um orfanato na África. O pastor Ed Brito, pastor Angélica, não sei se você conheceu, ele é o primeiro convertido da paz em todo o mundo. Quando Lucas chegou em Santarém, esse jovem de 17 anos se converteu. Ed Brito. Hoje ele é um senhor de 60 e alguma coisa, quase 70. Ele é missionário na África, mora na Escócia, faz um trabalho assistencial. Onde tem um desastre, Haiti, Filipinas, natural, Japão, ele vai, trabalha, se oferece como voluntário, mas o maior trabalho dele é na África, com orfanato. Crianças órfãs da AIDS, morreu o pai e a mãe, ficou sem ninguém. Tem crianças que entraram lá com 2, 3 anos, hoje são formados enfermeiros, alguns são professores, até médicos, e trabalham no orfanato com os demais. Então, todo mês, nós mandamos uma oferta do trabalho social para a África. Todo mês, não é muito. Paz São Paulo também. E Deus tem sido muito, muito abençoador e fiel. A gente faz com muita alegria e a gente sabe que está plantando numa terra boa e fértil. E Deus vê e honra, né? Então, outra historinha. Gosto dessa história. Um garotinho, né? Ganhou um dinheiro do pai e da mãe. Já com 12 anos, já um homenzinho. E ele decidiu ir numa lanchonete, num restaurante, para comer sozinho. Faz algum tempo, R$20 dava para mais coisas. Então ele chegou lá, mas não era tanto ainda. E ele disse, tinha uma garçonete assim, um pouco cansada, já era noite, trabalhou o dia todo. E ele falou, moça, o que temos aqui? Tem alguma coisa de R$18? Tudo era 20, 25. Ela falou, 20, 20, 20. Mas você não tem uma coisa de 18? Menino, não tem. Moça, vem cá. E como é que eu faço para ter uma coisa de 18? Ela estava já pegando corda. Eu quero um de 18. Aí ela falou, olha, tem esse aqui. Se quiser, é sem molho. A batatinha vem sem molho. Aí fica 18. Falou, tá bom, então isso aqui por 18. Aí ela foi lá, depois trouxe o lanche, aí ele sentou com o combozinho dele, aí ele comeu, depois terminou, aí quando o garoto foi embora, que ela veio recolher, ela viu que debaixo do guardanapo tinha R$2. Ele passou o tempo inteiro tentando uma coisa de 18, porque ele queria dar 10% de gorjeta para ela. Naquela hora ela chorou. Como eu poderia ter tratado ele melhor? Esse menino é muito mais bom e justo do que eu imaginei, do que, meu Deus, eu queria ir atrás desse menino para agradecer. Não é porque eram R$2, é pela atitude e pelo gesto. Ele deixou de comer o molho, ele deixou de comer uma coisa completa de 20, porque ele queria abençoar e dar os 10% da garçonete. Pastor Eibe, onde ele vai, Estados Unidos, sabe, os americanos são um povo muito próspero. Um dos povos pode ter defeito o que for, fala dos americanos, mas eles são generosos. Quem mais dá no mundo, quem mais oferta são os americanos, para missões, em tudo, em ações humanitárias. Pastor Eibe vai nos lugares e dá 15%. Sabe, tem gente que quando que vai, o garçom vai, trabalha e ajuda, e coloca uma mesa perto do ar-condicionado, e apressa a cozinha, e a pessoa falando com o garçom, e o garçom faz tudo. No final, a pessoa diz, olha, tira os 10%. Às vezes nem vai para o garçom, vai para casa mesmo. Mas só dizer, tira os 10%, eu não vou pagar, é um gesto não muito legal. Eu sei que vocês dão 10%. Só uma dica. Dê os 10%. Aquilo distribui, às vezes, entre eles, é uma caixinha de Natal, mas isso não, mesmo que não for para ele, mas é um gesto que Deus vê e Deus honra, tá certo? O correto é doar através da igreja local, através dos projetos da igreja, e assim Deus vê. Provérbios 23, 4 e 5. Não se fatigue para ficar rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas como a águia que voa pelos céus. Quem não faz certo, quem é apressado, a riqueza pode criar asas e sumir. Mas quando nós somos fiéis a Deus e aos princípios, ela cria asas sim, mas é para voar para dentro e não para fora. Então Deus coloca a asa na riqueza, quando nós somos fiéis, para que ela voe para dentro.
para dentro, em nome de Jesus. Tá certo? Sabe, Deus usa portas, queridos. Deus usa portas. O que significa isso? Quando eu sou generoso, Deus vai usar a porta que eu abri. Quando eu abençoo alguém, por mínimo que seja, aquilo é uma porta de dar. Aí Deus usa aquela porta. Deus não fura paredes. Deus usa as portas que eu abro pelo lado de dentro. Lembre disso. Todas as áreas. Deus não faz buraco em parede. Deus usa portas. Mas a porta primeiro tem que ser aberta pelo lado de dentro. Porque o que não é porta é brecha. Quem já viu uma casa com uma brecha, um buraco? Em buraco, em brecha, entra rato, lagartixa, aranha. Misericórdia, tem que fechar as brechas e abrir portas, em nome de Jesus. Terminando, 6. Tá certo? Saber planejar os meus gastos. Esse é um grande desafio. Planejar os gastos, os ganhos. Na verdade, está ganho, né? Mas são os gastos. Mesma coisa. Não. Um entra, outro sai. Mas planejar os gastos, né? Como gastar, como utilizar os recursos. Tem 3 princípios de comprar alguma coisa, alguém já disse. Quando eu vou. Você já imaginou? Isso é um perigo para as mulheres. Você vai lá na rua e está 70, aí tem um off em inglês, 2F, desconto. Pode não saber inglês, mas aquele offzinho, a mulher já diz, marido, 70%. Só que às vezes não percebe que antes de colocar 70%, eles já aumentaram o preço lá para R$400 para vender por 130, que é o preço quase real mesmo. Então, esse Black Friday que inventa aqui no Brasil é uma enrolada mesmo. É uma Black Fraud, né? Pois é. Então, tem que ter cuidado. Primeira pergunta, eu estou precisando disso? Preciso mesmo? Aí a resposta é sim. Então, já está caminhando bem. Agora, a segunda pergunta. Eu estou precisando? Isso aqui é necessário? É a mesma coisa. Eu estou precisando muito, muito, muito? Sim. Cabe no meu bolso? Cabe no meu bolso? Aí, se a resposta for sim. Tá. Agora, a outra, eu posso esperar mais um tempo? Posso esperar mais um pouco? Se as respostas forem sim para tudo isso, for para tudo isso, sim, você vai entender. Eu preciso. Preciso. Cabe no meu bolso? Não. Então, você já vai acendendo. São as peneirinhas. Então, se dá para esperar, então espere. Agora, se não dá para esperar, se quebrou da casa, se não tem conserto, aí você não faz um financiamento, não pega um empréstimo consignado. Usa a sabedoria que Deus vai te dar. E Deus vai abrindo portas de graça, tá? Mas é planejar. O pastor Lucas dizia, compre sempre à vista, sempre que possível. Ele falava do prazer adiado, né, pastor Angélica? Prazer adiado. Ele espere 2 meses e compre à vista, do que comprar agora por impulso e pagar em 6. Espere 3 e pague à vista, do que comprar por impulso e pagar em 6 ou 7, com juro alto, né? Então, você sabe disso. Use com sabedoria. Provérbios 21:5. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Vamos terminando. A última historinha daqui, eu gosto também dessa. Diz que tinha uma vila. E aquela vila tinha um líder que queria fazer algo diferente. Gostava naquele lugar de fazer queijo. O queijo era uma coisa maravilhosa de lá. E ele pensou, todo mundo pode contribuir para a gente ter um queijo, dar para os pobres, fazer festa, fazer uma confraternização. E qual foi a ideia? Vamos construir um lago. Tipo uma piscina. Um lago bem grande para encher de leite. Põe uma laje aqui, e aí a gente vai cobrir tudo isso, construir aquela piscina enorme. E aí marcaram o dia. Todo mundo fizeram uma reunião na Associação Comunitária da Vila. Todo mundo criava gado, tinha muito. Então, cada pessoa domingo de manhã, vai trazer um pote de 2, 3 litros de leite. A ideia é, todo mundo trazendo um pote vai encher aquela piscina. Era coberta. Então, tem um tubo assim,
traz o seu leite, põe no tubo, e aí quando estiver cheio, nós vamos deixar coalhar e fazer queijo, e aí fazer o que for preciso. Maravilha! Então chegou o dia, e aí cada morador trazia o seu baldinho. E aí uma pessoa pensou assim: todo mundo vai dar leite? Se eu levar o meu baldinho com água, eu coloco lá, dilui no meio dos outros, ninguém percebe, eu não preciso dar o meu leite. Aí, o que aconteceu? Na segunda-feira, o patrão pediu para o empregado abrir para olhar, era 100% água. Todo mundo teve a mesma bendita e abençoada ideia. Se eu colocar um baldinho de água, não vai fazer diferença porque os outros deram o leite. Todo mundo esperando por todo mundo. E sabe o que aconteceu? Deu em água. Então, queridos, a responsabilidade é de cada um para fazer o reino de Deus andar, para fazer a igreja avançar, para fazer a igreja ter riqueza, ter sustento. Depende de cada um de nós. Deus não quer a nossa água. Deus não quer o nosso leite todo, não. Ele só quer. Era uma vez por semana, um baldinho. E tinha gente que tinha tambores, né? Então é mais ou menos por aí. Lembre-se, Deus tem uma piscina, Deus tem um lago de salvação, de vida, de amor, de comunhão, a igreja, as pessoas, a fé. É preciso, basta uma jarrinha de leite para abençoar a piscina da graça do reino de Deus, inclusive nessa área financeira. Terminando a última parte, dedicar tudo a Deus. Entregue as suas obras ao Senhor, Provérbios 16:3, e o que você tem planejado se realizará. Eclesiastes 5:19. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas, diga, sou eu. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Olha que coisa linda! Receber riqueza e trabalhar honestamente e prosperar é dom de Deus. Eu quero esse dom. Você quer também, em nome de Jesus. Tem gente que diz, eu vou fazer quando eu puder. Mas que tal dizer, eu vou fazer mesmo sem poder? Muitos falam, eu vou fazer quando eu puder. Quando eu puder, todo mundo tem esse discurso. Mas eu vou fazer mesmo sem poder, isso gera a mão de Deus sendo estendida em favor de quem age. Tá certo? Agora, pega aquela moedinha de volta. Nós falamos que tem duas caras. Hoje todo mundo aqui vai ofertar, porque tem os envelopes, né? A ideia é que você vai pegar essa moedinha, que era do Enzo, e você vai colocar no envelope. Agora, lá em Porto Alegre, algumas irmãs, algumas pessoas falaram, eu vou usar ela como uma semente de fé. Eu vou guardar ela comigo lá em casa. Então, se você quiser fazer isso, faça, mas coloque alguma coisa lá, maior. Tá certo? Pix, ou outra moeda, outra cédula. A ideia aqui, você não devolve só essa moedinha, não. A moedinha é uma sementinha que está cavando mais coisas. Então vamos praticar esse princípio da abundância. Vamos provocar. Porque a palavra é essa. Vamos provocar a abundância em nossa vida, tá certo? Então você deve ter por aqui o Pix da igreja em algum lugar, né? Não sei se está no telão ou no próprio envelope. Você já sabe os caminhos. Tem maquineta, tem os envelopes, tá certo? Como vocês fazem todo domingo, faça e use as moedinhas para colocar de volta ou guardar aí em casa como uma semente, mas nós vamos fazer esse princípio agora, vamos orar e Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar, né? Posso orar pela oferta, pastor Abraão? Ou Watson? Maravilha, vamos orar agora em nome de Jesus. Aqui estão os empresários de João Pessoa. Aqui tem homens e mulheres que Deus vai usar com grande abundância. Deus não quer o nosso arroz, mas vamos dar o nosso arroz assim mesmo, porque Ele vai fazer milagre em nossa casa, em nosso celeiro, em nosso campo, para a glória de Jesus.
Aleluia. Senhor, muito obrigado. Eu te louvo, Deus, por cada homem e cada mulher. Te louvo, Senhor, por esses que têm um coração generoso, por esses que abrem portas para que Deus use essa porta como entrada de bênção, de alegria, de provisão, de milagres. Peço, Senhor, sobre cada um dos teus filhos, a bênção, a graça, a unção de Abraão, Isaque, Jacó, de Davi, a alegria, a prosperidade, o dom da riqueza, não para esbanjar, não para seu prazer somente, mas para o enriquecimento e o engrandecimento do teu reino, da tua obra e, consequentemente, para a suficiência dos teus filhos. Abençoe, Senhor, cada oferta, cada doação, e abençoe cada ofertante, cada doador com graça infinita, em nome de Jesus. Amém e amém.